Olá, professor Rodrigo, meu nome é Paulo Henrique, sou do curso de Ciência da Computação e vou explicar algumas classes aqui do nosso CRUD. Começando pelo método principal. No método principal, nós criamos uma instância do main screen, que é basicamente a tela principal, essa tela aqui, contendo 4 botões. Quando nós criamos a instância, nós caímos aqui no construtor, que vai ser executado automaticamente. Já vai chamar esse método aqui formatLayout, que vai cuidar do aspecto visual da nossa tela, definindo o título, definindo o layout, definindo o comprimento e altura. O interessante aqui é que nós definimos constantes aqui para facilitar na hora da codificação. Em seguida, nós criamos um container aqui para colocar esses 4 botões aqui. Nós definimos um layout para esse container, um grid layout 2x2, que é essa matrizinha aqui, ó, 2x2. E em seguida chamamos o método createButtons, que é responsável por criar os 4 botões. Aqui nós criamos os ícones e criamos instâncias, criamos objetos do tipo button. Essa classe button aqui, ela tem algo interessante, que é uma sobrecarga aqui, que nos permite criar vários tipos de botões. Esse, por exemplo, nós podemos criar um botão aqui passando o ícone como argumento, e também podemos passar tanto o texto e a cor. Aí aqui nós criamos os 4 botões e já criamos também 4 métodos aqui para colocar a ação nos 4 botões. As ações são basicamente o seguinte: quando aperta no botão Create Atleta, nós criamos uma nova instância do Create Atleta, que abre essa janela aqui, ó. Basicamente o Create Atleta é uma classe que herda de JFrame. Aí em seguida a gente vai explicar essa telinha aqui também. E aqui nós temos as ações para os 4 botões. No método principal, quando ele cria instância, ele também vem aqui, ó, ele chama o Create Database, que basicamente é essa função aqui, ó, vem para essa função e vem para essa função que está na classe Connection Factory, que é uma classe onde tem métodos estáticos, métodos pertencentes à classe, né, que vai ficar responsável basicamente por criar uma conexão, que é aqui. Criamos uma conexão, esse método aqui, getConnection. O método createDatabase, que se a gente for executar esse código em outra máquina, ele já cria a base de dados se não existir. E também temos o método createTableAtleta, né? E nós criamos nós criamos também a tabela atleta aqui, para não ter a necessidade de ir lá no MySQL Workbench e digitar o comandozinho, né? A string aqui do comando SQL já está aqui toda bonitinha. O método principal basicamente vai fazer isso. Só que aí quando a gente clica no botão Create Atleta, né, naquele primeiro botão, que é esse aqui, aquele primeiro botão, a gente vai cair aqui, ó, no construtor. A gente vai cair aqui nesse construtor aqui. Vai abrir essa telinha, por exemplo, ó. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vai abrir essa telinha aqui, ó. E nessa telinha a gente tem algumas coisas. Nós temos também métodos para formatar o layoutzinho, né? Que é o format create atleta, para formatar o layout. Toda a questão de comprimento, background, code background, por aí vai. Tá tudo aqui. E nós chamamos métodos aqui que é para criar o container input, que é toda aquela questão esse método, basicamente, de forma bem rápida, ele é responsável por criar toda aquela os label para nome, label para idade, label para sexo e os text fields também. Esse método vai ficar responsável por isso. E em seguida nós também temos o método createButtons, que vai criar botões aqui, botões para salvar, para limpar e para sair. Salvar uma pessoa para limpar os dados do text field e para sair da telinha. E aqui nós
adicionamos esses botões que nós criamos no nosso JFrame. Em seguida, nós chamamos os métodos que executam a ação do botão aqui, ó. Por exemplo, salvar, ele já vem para cá, para aciona uma ação do botão que chama o método adicionar atleta na base de dados. Esse método adicionar atleta na base de dados vai ficar responsável por criar uma instância do atleta, vai pegar todos os dados que estão nos text fields e colocar e setar no atleta, no objeto atleta. Em seguida, nós criamos uma conexão aqui na linha 196. Colocamos o comando SQL aqui para inserir na base de dados, na tabelinha, né? E depois pegamos todos os dados que estavam no objeto atleta criado, que foi esse daqui, e colocamos de fato na base de dados. Limpamos os campos e se der algum problema aqui nós temos o tratamento de erro. Aqui em seguida nós temos aqueles métodos que eu falei, né? Que é o método ActionInClear, que é responsável por limpar os campos. Ele chama esse método que é responsável aqui por limpar os campinhos, os text fields. E nós também temos o outro método aqui que é sair, que basicamente seta o JFrame para visible, ou para falso, perdão, que fecha a janelinha, e para fechar de fato a janela, né, por debaixo dos capotes, a gente chama o método dispose. Eu acho que é basicamente isso, né, essa parte inicial. Valeu!